Então, gente, voltando aqui para o nosso segundo vídeo, continuando os exercícios de log. Eu separei duas questões, não sei se a gente vai ter tempo de fazer as duas, vamos ver. Essa questão número 3 aqui é uma questão da SpaceX. A SpaceX é um vestibular militar, para quem não conhece, mas é uma questão boa que dá pra gente aprender algumas coisas. Então vamos ler ela aqui juntos. O número N de bactérias, então N é o número de bactérias de uma cultura, é dado em função do tempo, onde o tempo está sendo medido aqui em minutos, por uma fórmula. Então, o número de bactérias em função do tempo, é isso que significa esse N entre parênteses T, é o número de bactérias que está sendo contado em função do nosso tempo T. Ele é representado por essa equação aqui. O que essa equação aqui significa? Por exemplo, quando tiver passado 1 minuto, meu Deus, minha caneta travou, voltou. Quando tiver passado 1 minuto, já que o nosso tempo está medido em minutos, a quantidade de bactérias vai ser 2,5 elevado a 1,2 vezes 1. Quando tiver passado 2 minutos, a quantidade de bactérias vai ser 2,5 elevado a 1,2 vezes 2. A gente vai substituindo os valores aqui no tempo. Então, se eu quiser saber a quantidade de bactérias depois de tiver passado 3 minutos, a gente substitui. No lugar do T, 3, e assim por diante. Resolvendo essas continhas aqui, a gente conseguiria descobrir o número de bactérias. Ele quer saber quanto tempo vai levar para a gente ter uma quantidade de 10 elevado a 84 bactérias. Então, ele quer saber qual é o tempinho aqui que vai levar para o nosso N, que é representado por essa fórmula aqui. Lembrando que aqui no caso a gente não sabe qual é o tempo, mas ele quer que aqui a quantidade de bactérias seja 10 elevado a 84. Então, isso daqui é uma equação. Mais do que isso, é uma equação exponencial. Por que é uma equação exponencial? Porque o nosso T, que é a nossa incógnita, está aqui no expoente, né? O T está dentro de uma potência, especificamente no expoente. Então, isso daqui é o que a gente chama de equação exponencial. A gente viu, há 2 aulas atrás, algumas estratégias para resolver equações exponenciais. A nossa principal estratégia era escrever todos os nossos termos na mesma base. Só que, se a gente olhar para essa nossa equação, a gente consegue ver assim, de cara, que a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente está trabalhando com os números muito feios. Aqui está base 10, aqui está base 2,5. Eu não vou conseguir escrever 10 numa base decimal, numa base de um número com vírgula. Então, essa estratégia aqui, ela já morre logo de cara. Eu não vou conseguir escrever todos esses números na mesma base. Então, eu preciso encontrar uma outra estratégia para conseguir resolver equações exponenciais, onde aquela nossa estratégia de escrever tudo na mesma base não funciona. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei com vocês no finalzinho da nossa aula de equações exponenciais que a gente ia usar log para fazer isso. Que quando a gente caísse em equações exponenciais que a gente não conseguisse resolver usando aquela ideia de escrever tudo na mesma base, a gente usaria log. Aí vocês podem falar, pô, mas log? O que log tem a ver com essa história? Se vocês olharem aqui no enunciado, ele dá o valor do logaritmo de 2. E aí você lê esse enunciado, não tem nada de logaritmo na questão, e do nada ele te dá o valor de um logaritmo. Aí você olha para a questão e fala, sei nem começar a fazer esse negócio, não sei nem por que ele está me dando esse valor de log se não tem nada de log na questão. Então, não tem log na questão, mas a gente vai fazer aparecer o bendito do log. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem uma igualdade, quando a gente tem uma equação, a gente sempre pode fazer operações nessa equação, contanto que eu faça a mesma operação dos dois lados da nossa igualdade. O que isso significa? Eu posso chegar aqui no meu lado esquerdo e multiplicar 10 elevado a 84 por 10. Por quê? Porque eu quero, não sei. Só que se eu multiplicar por 10 o 10,84, eu também vou ter que multiplicar por 10 esse número escroto aqui que está aqui do lado direito, 2,5 elevado a 1,2t. Eu posso chegar aqui e dividir 10,84 por 5, porque eu quero. Só que se eu dividir por 5 desse lado, eu também vou ter que dividir por 5 do outro lado. Então, eu posso fazer operações nas minhas equações, contanto que eu faça essas operações
dos dois lados da igualdade. Quando a gente faz a mesma operação dos dois lados, a gente não altera a nossa equação. O logaritmo é uma operação. Então, se eu quiser, eu posso calcular o logaritmo dos dois lados da minha equação, dos dois termos que estão dos dois lados da minha equação. Então, eu posso fazer isso daqui. Calcular o log de 10 elevado a 84. Só que se eu calculo o log do lado esquerdo, para garantir que minha equação não vai mudar, eu preciso também calcular o log do que está aqui no lado direito. Então, fazendo a operação logaritmo dos dois lados, eu não estou alterando a minha equação. Aí você pode falar, pô, Juliana, pra quê, né? Tu vai meter um log no meio da questão, um log que não tem nada a ver com nada, e só tá piorando, né? Eu tô pegando uma equação que parecia bem mais bonitinha, meti um log, ficou mais feio ainda, não vai me ajudar em nada a resolver essa equação. Isso é uma mentira, isso é uma calúnia sobre o logaritmo, tá? O logaritmo ajuda muita gente. Por que o logaritmo ajuda a gente nesse tipo de situação? Porque a gente tem aquela propriedade do peteleco, né? O que o peteleco faz? O peteleco pega o expoente do nosso logaritmando e joga para frente. Então, usando a propriedade do peteleco, eu posso pegar 84 e jogar aqui para frente, 84 vezes log de 10. E eu posso pegar 1,2t, que é o expoente aqui, e jogar aqui para frente. Qual é a vantagem, qual é o ganho que a gente tem aqui? A nossa incógnita que estava no expoente, o t, que é o valor que a gente quer encontrar, quando eu tiro o logaritmo e jogo o t aqui para frente... Ih, me enrolei toda na hora de falar. Quando eu tiro o logaritmo desse número e eu aplico a propriedade do peteleco, o t desce, ele sai do expoente e vem aqui para o meio da nossa equação. Essa equação pode não parecer, mas a gente consegue resolver ela. Isso daqui é uma equação de primeiro grau. Então, eu pego a minha equação exponencial e eu transformo ela numa equação de primeiro grau. E quem faz essa transformação é o logaritmo. Porque é o logaritmo que tem a propriedade do peteleco que me permite descer esse expoente aqui para frente. E aí, quando ele desce, ele sai do expoente, a nossa equação deixa de ser uma equação exponencial e passa a ser uma equação que eu sei resolver. Mas você pode falar, Jana, eu continuo não sabendo resolver, apesar de ser uma equação de primeiro grau. Você sabe resolver, você só ainda não sabe o que você sabe resolver. Primeira coisa, ó, log de 10 na base 10. Isso daqui a gente já viu que é 1. Logaritmando e base iguais. Então, substituindo aqui por 1, 84 vezes 1 é 84. E a gente fica aqui só com o lado direito da nossa equação. Seria incrível se eu soubesse o valor do log de 2,5. Se a gente voltar lá no nosso enunciado, ele não deu o valor do log de 2,5. Ele deu o valor do log de 2. E aí a gente começa a fazer as nossas brincadeiras com o logaritmo. 2,5. Será que eu consigo reescrever 2,5 de forma que apareça um 2 em algum lugar? 2,5 é a mesma coisa que 10 dividido por 4. Aí você pode falar, pô, forçação de barra, né? Mas faz 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 vai dar exatamente 2,5. Aí você pode falar, mas não apareceu um 2, apareceu um 4. Um 4 não ajuda a gente. Ajuda, porque olha só. Aí começa a mágica do logaritmo. É isso que faz o logaritmo ser uma coisa linda. Preste atenção. A gente viu aquela propriedade, né? Que quando eu tenho divisão, eu posso separar na subtração. Então, esse log de 10 sobre 4 vai virar log de 10 menos o log de 4. Tudo bem? Então, 1,2 vezes esse log vai ser 1,2t vezes esse log vai ser 1,2t vezes a subtração dos dois logaritmos. Beleza. Continua feio, né? Mas o log de 10 na base 10, a gente já sabe que é 1. Então, um logaritmo aqui dentro a gente matou. Tem um log de 4 aqui que está prendendo a nossa vida, né? Só que eu não sei quanto vale log de 4. Eu só sei quanto vale log de 2. Só que vocês não concordam? Vamos fazer aqui uma pequena interrupção na nossa equação para a gente pensar nesse log de 4. O log de 4 não é a mesma coisa que o log de 2 ao quadrado? 4 não é 2 ao quadrado? Sim, né? 2 ao quadrado, eu posso jogar o meu expoente aqui para frente, propriedade do peteleco.
Então, o log de 4, na verdade, é 2 vezes o log de 2. Só que o log de 2 eu sei quanto vale. O log de 2 o enunciado deu pra gente. O log de 2 é 0,3. Então, 2 vezes 0,3, 0,6. O log de 4 é 0,6. Então, o que vocês têm que entender sobre essas questões de log? Vocês precisam saber as propriedades muito bem. Sem propriedade, vocês não resolvem quase nada das questões de logaritmo. Vocês precisam saber essas propriedades. E vocês precisam saber brincar com os números. O cara te deu o log de 2, a gente saiu do log de 2,5, fez aparecer um log de 10 sobre 4, e aí a gente resolveu o log de 10, e a partir do log de 4, a gente conseguiu, na verdade, a partir do log de 2, a gente conseguiu resolver o log de 4. Então a gente saiu de um log de 2,5 e transformou isso numa conta que dependia do log de 10 e do log de 4, e a gente usou a informação do log de 2 que o enunciado deu pra gente para resolver o log de 4. Então tem que ter uma visão numérica boa, de repensar como que eu posso reescrever esse número. Então o 2,5 a gente reescreveu como 10 sobre 4. O 4 a gente reescreveu como 2 ao quadrado. Tudo isso para conseguir usar aquele log de 2 que ele deu pra gente no enunciado. E isso vai acontecer na maioria das questões de logaritmo, essas brincadeiras de ficar reescrevendo os números de outras formas para aparecer os números que o enunciado dá o valor do log pra gente. Então, vamos terminar aqui de fazer a questão, que eu tô falando muito. 84 igual a 1,2t vezes 1 menos o log de 4. Só que a gente acabou de descobrir que o log de 4 é 0,6. Então, essa nossa equação vai ficar assim, ó. 1 menos 0,6, isso daqui é 0,4. Então, terminando de resolver essa equação, 84, 1,2t vezes 0,4, isso daqui era para ser um t. 1,2 vezes 0,4, fazendo essa conta aqui na calculadora, vai dar 0,48 vezes t. E aí, tá vendo como é uma equação de primeiro grau? Que vocês estavam com tanto medo de resolver ela, só por causa dos logaritmos? É uma equação de primeiro grau. Passou o 0,48 para o outro lado dividindo, acabou a questão. Faz essa divisão aqui vai dar 175 minutos. Então eu preciso de 175 minutos para chegar naquela quantidade louca lá de bactérias que ele tinha pedido pra gente, que era 10 elevado a 84, um negócio assim. Então, é isso, gente. Acabou. Acabou a questão, resposta letra C. E é isso. As questões de logaritmo sempre vão ter mais ou menos essa cara. Ou vocês vão ter que usar propriedade para resolver alguma coisa, ou vocês vão ter que resolver equações exponenciais usando essa estratégia aqui que a gente fez, de calcular o log dos dois lados da equação e usando as propriedades para transformar essa equação exponencial numa equação de primeiro grau, calcular os logaritmos que forem aparecendo com base nos dados do enunciado. Ele sempre vai dar para vocês o log de alguma coisa, log de 2, log de 3, log de 5. Normalmente são esses números que aparecem, para ir fazendo a questão. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou fazer um terceiro vídeo resolvendo mais uma questãozinha com vocês, tudo bem? Então, vou parar aqui. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, mas eu prefiro que ele seja mais curto e que a gente grave mais um, do que correr o risco de fazer um vídeo de 30 minutos.